no aeroporto internacional de Antuérpia, um grupo de ladrões, conhecido como os Panteras, está planejando roubar alguns diamantes vermelhos de um hangar. Fingindo ser uma comissária de bordo, Giovanna consegue um quarto privado e instala alguns aparelhos para fazer vigilância. O resto da equipe se esconde em 2 carros dentro de um container e dirige até o hangar disfarçados de oficiais da SWAT. Quando chegam perto o suficiente, jogam uma bomba de fumaça, atiram nas câmeras e amarram todo mundo. Em seguida, encontram a caixa certa e queimam o cadeado para abri-la. Assim que pegam o pacote certo, correm de volta para os carros porque os seguranças chegaram. Começa uma perseguição, mas a equipe já estava preparada para isso. Os carros se escondem novamente do container, que é levado por um caminhão disfarçado de carga. Enquanto isso, em Los Angeles, o xerife Nick joga fora sua aliança de casamento e quebra coisas no banheiro depois de perder tudo no acordo de divórcio. Ele decide ir a um bar para beber e assiste às notícias, onde descobre sobre o roubo no aeroporto, imediatamente deduzindo que foi obra dos Panteras. À noite, ele procura por Holly, viúva de um ex-integrante do grupo. Nick entra no carro dela e a obriga a seguir outro veículo até o porto, onde entram em um container. Nick pergunta onde os Panteras estão e onde esconderam o dinheiro, mas Holly exige uma parte da grana ou enviará um vídeo comprometedor deles para as filhas dele. Nick não tem escolha a não ser aceitar, e Holly conta que o dinheiro está em um banco na França. Já na França, os Panteras planejam seu próximo golpe. Donnie fingirá ser um negociante de diamantes, enquanto o resto da equipe se passará por promotores de um festival que está por vir. Giovanna apresenta Donnie a Chava, esposa do gerente do banco, e ele mostra os diamantes vermelhos roubados como prova de sua falsa identidade. Depois, Chava o leva ao Centro Mundial de Diamantes, onde ele estuda a localização das câmeras e os movimentos dos seguranças. Donnie ganha um escritório para cuidar do inventário, mas é informado de que todos os cofres estão ocupados, então não pode guardar nada lá. Ao sair, ele avisa Giovanna que precisam encontrar um jeito de acessar os cofres sem perceber que estão sendo observados. Na Itália, o chefe da máfia, conhecido como Octopus, descobre que seus diamantes vermelhos foram roubados e manda seus homens recuperá-los. Algum tempo depois, Chava leva Donnie até um avaliador, que confirma que os diamantes são legítimos. Há um rastreador escondido no pacote, mas para o choque de Donnie, Chava joga o dispositivo em uma xícara de café antes de oferecer um valor bem abaixo do real. Como Donnie precisa do silêncio dela, ele aceita a oferta. A dupla volta ao banco e finaliza a transação. Depois, Donnie se reúne com sua equipe para revisar o plano. Giovanna distribui chips de celular e atribui funções de acordo com as habilidades de cada um. Ao analisar um mapa, percebem que ainda faltam muitas informações, então Donnie terá que investigar mais. O primeiro passo é encontrar uma rota de fuga segura perto da fronteira com a Itália. Sem câmeras, à tarde Nick chega à França e se encontra com o detetive Hugo, que já investiga os Panteras há um tempo. Eles compartilham detalhes de seus casos e concordam que estão lidando com a mesma gangue. Hugo mostra a Nick imagens das câmeras do banco e ele se anima ao ver Donnie, mas finge que não o reconhece e vai embora. Naquela noite, os Panteras vão a um bar onde Giovanna flerta com um segurança do banco, enquanto instalam um aplicativo no celular dele para dar acesso ao time. Quando Donnie chega em casa, encontra Nick jantando na mesa e se senta com ele, sacando sua arma. Nick empurra a mesa para distraí-lo e imediatamente o desarma antes de anunciar que está falido. Nick está cansado de ser policial porque trabalha duro e nunca recebe reconhecimento. Então agora quer ajudar os Panteras a roubar o banco. Donnie ouviu que Nick foi demitido, mas como ele ameaça entregá-lo para Hugo, Donnie não tem escolha a não ser apresentá-lo para os Panteras. No dia seguinte, os homens de Octopus chegam à França e falam com criminosos locais em busca de pistas. Eles conseguem um vídeo de Donnie e descobrem que ele foi a última pessoa rastreada pelo localizador dos diamantes. Enquanto isso, Donnie apresenta Nick para Giovanna, enquanto o resto da equipe observa a distância por segurança. Depois do encontro, os outros Panteras dizem para Giovanna que desconfiam de Nick porque ele já foi policial, mas ela lembra que ele é a chave para entrar no cofre. Mais tarde, Donnie convence Chava a alugar um espaço no cofre, dizendo que tem um inventário chegando. À noite, Nick conhece o resto dos Panteras em um bar e precisa consumir algo ilegal para provar que não segue mais as regras. Depois, ele dança com Giovanna de um jeito tão próximo que deixa
Marco com ciúmes, já que ele e Giovanna já foram um casal. Donnie avisa Nick para parar antes que arrume problemas, mas ele ignora e continua tocando nela. Furioso, Marco o separa e dá uma cabeçada em Nick, iniciando uma briga. Enquanto os dois se socam no chão, Donnie tenta separá-los, mas Vuk o impede e começa a lutar com ele também. Logo, os seguranças chegam e expulsam toda a equipe do bar. A polícia também aparece e Hugo revista Nick antes de deixá-lo ir. Donnie e Nick estão indo para casa quando, de repente, a máfia italiana os surpreende e os joga dentro de um carro. Na manhã seguinte, Nick e Donnie acordam em um barco no meio do oceano. Os italianos dizem que eles precisam recuperar os diamantes vermelhos se quiserem continuar vivos, e em seguida os empurram para dentro da água. Enquanto o barco se afasta, Donnie conta para Nick que não sabia que os diamantes pertenciam à máfia. Os dois não têm escolha a não ser nadar até a costa, onde Nick avisa que está desistindo do roubo porque não quer problemas com os italianos, que são muito perigosos. Algumas horas depois, ele observa os seguranças locais da sacada enquanto recebe uma ligação de Donnie que consegue convencê-lo a voltar para o plano. Depois, Nick se encontra com a equipe e descobre que Marco e Vuk desistiram. Com a cabeça coberta, ele é levado ao esconderijo dos Panteras para discutir o plano. O banco tem 127 câmeras que alternam a visão a cada 10 segundos, o que significa que 117 dessas imagens ficam escuras de tempos em tempos. Eles precisam descer até o cofre no momento exato para se mover sem serem vistos. As leis de privacidade garantem que as imagens não sejam gravadas, mas ainda existe um ponto cego. Há uma área acessível apenas para certas pessoas. Então Nick terá que fingir ser um contratado da segurança. À tarde, Donnie apresenta Nick para o gerente do banco, que recebeu um e-mail com o currículo dele como policial. Agora Nick tem autorização para ser o guarda-costas de Donnie dentro do banco. Depois eles se encontram com Chava, que marca um horário para que Nick possa guardar o inventário de Donnie. Quando voltam ao esconderijo da equipe, começam a trabalhar nos dispositivos necessários para o roubo, como um refletor para enganar as câmeras. Giovanna entrega a Nick uma jaqueta especial que grava em todas as direções, e ele tenta flertar com ela de novo, mas ela o rejeita. Depois, Donnie e Nick vão ao banco para depositar o inventário. Chava guia Nick até o cofre, e o traje dele grava todos os detalhes das medidas de segurança para a equipe, como a posição das câmeras e o tipo de metal usado nas portas. Enquanto guarda o inventário, Nick descobre onde os diamantes vermelhos estão e conta para Donnie depois. Enquanto isso, Marco e Vuk se unem a uma gangue chamada Os Tigres para se vingar dos Panteras. No esconderijo, os Panteras imprimem em 3D uma máscara e disfarçam um carro, enquanto Nick aprende a enganar uma trava digital só com um spray. Ele volta ao banco fingindo que Donnie precisa de algo do cofre e usa o spray na boca para parecer remédio. Quando os outros estão distraídos, ele aplica o spray no sensor do cofre também. À noite, toda a cidade está assistindo a um jogo importante de futebol, incluindo os seguranças do banco. Os Panteras se preparam para o roubo enquanto os Tigres reúnem seus homens e armamento. Giovanna se esconde em um prédio perto do banco para monitorar as câmeras e os sistemas de segurança. Os caras vão até o estacionamento do prédio vizinho e Donnie usa uma máscara que imita o rosto do gerente para enganar a câmera da recepção. As luzes do carro cegam a câmera, permitindo que a equipe saia sorrateiramente e chegue às escadas sem ser vista. Quando encontram uma porta, quebram a fechadura com uma furadeira pequena e correm para o telhado. Usando uma barra de metal, atravessam o espaço entre os prédios até o banco. Enquanto Giovanna os mantém atualizados sobre o ciclo das câmeras, os homens quebram outra fechadura e esperam o momento certo para descer. Toda vez que estão prestes a entrar na área de uma câmera, Giovanna avisa para pararem e esperarem até o próximo loop. Eventualmente, eles chegam a um elevador, forçam a porta e descem com cuidado. Tem apenas alguns segundos, mas se movem rápido o suficiente para fechar o elevador antes que a câmera os detecte. Em seguida, se alinham atrás do refletor para atravessar o corredor e finalmente chegam ao cofre. Eles abrem a grade com facilidade, mas para acessar o cofre em si, usam dispositivos avançados que permitem abrir sem fazer barulho. Depois começam a arrombar todas as caixas e roubar os objetos valiosos, mas Nick e Donnie ficam frustrados porque não encontram os diamantes vermelhos. Nesse momento, o time de
futebol do gerente começa a perder. Então ele decide voltar. Giovanna o vê nas câmeras e alerta o grupo imediatamente, que para de abrir caixas e começa a encher as bolsas. Donnie não quer sair sem os diamantes, e depois de muita procura, finalmente os encontra. O grupo corre para se esconder no poço do elevador, e quando o gerente chega ao cofre, ele ainda está fechado, então vai embora sem desconfiar de nada. Assim que ele sai, a equipe começa a escalar o poço do elevador, sempre esperando pelo ciclo das câmeras. Um dos homens fica no subsolo para puxar as cordas e subir as bolsas rapidamente. Quando os objetos valiosos estão seguros, o resto da equipe termina de subir. Assim que Giovanna dá o sinal, eles saem correndo do banco e começam a atravessar o vão entre os prédios novamente. Todos conseguem atravessar, exceto Nick, porque a barra de metal quebra bem quando ele está passando. Metade dela cai na rua e é captada pela câmera dos seguranças, que decidem verificar o telhado. Giovanna vê os seguranças se movimentando e avisa a equipe para fugir. Nick ainda está segurando a outra metade da barra e não tem escolha a não ser voltar para o telhado do banco. Ele joga sua bolsa para os parceiros antes de correr escadas abaixo, sempre se escondendo quando ouve algum guarda se aproximar. Quando o segurança chega ao telhado, não vê nada suspeito. Enquanto isso, o resto da equipe entra no carro e sai do estacionamento, sendo captada pela câmera. Nick continua se esgueirando pelo banco e tenta abrir todas as portas pelo caminho, mas todas estão trancadas, até que um segurança o encontra e Nick atira nele imediatamente, sabendo que ele está de colete à prova de balas. Outro segurança ouve o tiro e aciona o alarme do banco. Como já foi detectado, Nick arromba uma porta e encontra uma sacada baixa o suficiente para pular em um carro aleatório. A equipe pega Nick imediatamente e sai dirigindo, enquanto as câmeras captam a placa do carro. Momentos depois, eles entram em outro estacionamento e começam a remover a tinta branca do carro para mudar a cor. Também trocam a placa por uma nova. As bolsas com o dinheiro são colocadas em outro veículo que Giovanna dirigirá em uma direção diferente. No banco, o gerente e os seguranças finalmente descobrem que o cofre foi roubado. Enquanto os caras seguem em direção à fronteira com a Itália, percebem que um carro está os seguindo. Eles ficam confusos porque não é um carro da polícia, mas pegam suas armas mesmo assim. Um segundo carro aparece atrás deles e começa a atirar, revelando que são Marco e Vuk com os tigres. Nick e seus parceiros precisam revidar, enquanto Donnie dirige feito louco para desviar das balas. Depois de muitos tiros e alguns ferimentos, nenhum dos lados parece estar ganhando. Então Donnie de repente faz o carro girar e começa a dirigir de ré. Agora os Panteras têm um ângulo melhor e conseguem acertar alguns dos bandidos. No entanto, isso não é suficiente para detê-los e a perseguição continua. Os carros atravessam um túnel escuro e uma ponte para chegar à estrada perto das montanhas. Os tiros continuam e Nick finalmente consegue acertar um dos motoristas, fazendo um dos carros cair da estrada e despencar pelo penhasco. Infelizmente, isso deixa os Panteras sem balas e os tigres aproveitam a chance para atirar nos pneus deles, fazendo o carro bater contra a encosta da montanha. Marco e Vuk voltam e se preparam para matar os Panteras. Antes que possam atirar, são mortos pelos italianos que acabaram de chegar. Donnie entrega os diamantes para os homens de Octopus, que em troca lhe dão as chaves de outro carro para que possam fugir. Depois de incendiar o carro batido, os Panteras cuidam de seus ferimentos e finalmente partem. Na Itália, eles se reencontram com Giovanna para comemorar o sucesso. No entanto, a comemoração é interrompida quando a polícia invade o local e prende todos. Donnie e Giovanna percebem que Nick está sendo levado para outro carro, revelando que ele estava trabalhando com Hugo para capturar os Panteras o tempo todo. Logo, a prisão deles vira notícia e Octopus tem uma ideia. Algum tempo depois, Nick visita Donnie na prisão e admite que enganou a equipe desde o começo, mas que sua amizade com Donnie foi real. Antes de ir embora, Nick aconselha Donnie a se sentar no banco traseiro do lado esquerdo. Quando chega a hora de transferirem Donnie para outra unidade, 2 helicópteros pousam no meio da estrada para bloquear o comboio. Donnie se senta onde Nick indicou, enquanto vários homens mascarados o resgatam dos policiais e o levam nos helicópteros. Donnie é deixado na casa de Octopus e descobre que foi resgatado pela máfia italiana. Octopus está impressionado com a habilidade de Donnie para roubar o banco e agora quer que ele trabalhe para ele. Mais tarde naquele dia, Nick recebe uma mensagem
mensagem de Donnie dizendo: "Te vejo em breve".